Olá, queridos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você se interessa por conteúdos como esse, gera expectativa no seu coração, que você possa propagar esse conteúdo no nome de Jesus. Eu louvo a Deus por poder acrescentar na sua vida, eu louvo a Deus por poder de alguma forma te abençoar. O nosso único intuito é a propagação do reino e do evangelho a toda criatura, aos quatro cantos dessa terra, tá bom? Um abraço grande. Hoje eu tô aqui para falar, fica comigo, porque hoje eu tô aqui para falar sobre o poder da decisão. Você precisa aprender a decidir. E em um mundo tão caótico que a gente está vivendo, em um mundo tão onde as circunstâncias elas apertam tanto o jovem quanto o adulto, onde nós precisamos ficar com os nossos olhos bem abertos com as distrações, com as mídias sociais, com tantas coisas que muitas vezes nos distraem do nosso propósito real. Você já aprendeu a decidir, né? Todas as nossas decisões precisam ser pautadas em princípios e valores que carregamos. E eu vejo que muitas pessoas têm decidido de forma errônea, né? Tem decidido de forma errada, isso tem afetado o corpo de Cristo, isso tem afetado a igreja. Isso me lembra de um texto de Daniel no capítulo 1, quando a Babilônia ela toma, né, uma parte de Israel, ali na região de Judá. É interessante que alguns jovens são levados cativos para a Babilônia, para o reinado de Nabucodonosor, e um desses jovens é Daniel. E Daniel mais 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias. Esses jovens são levados para a corte, para servir na corte do rei, porque eram jovens de boa aparência, eram jovens cheios de habilidades diferentes, eram jovens diferentes dos demais. E esses jovens foram levados para servir na corte do rei, e é interessante uma coisa, Daniel decide, essa é a palavra que aparece no texto bíblico em Daniel capítulo 1, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Né? Porque quando aqueles jovens chegam na Babilônia, é oferecido a eles uma comida diferente, uma cultura diferente, uma identidade diferente, até mesmo os seus nomes são trocados, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nomes babilônios, né? São trocados pelos nomes hebraicos, pelos nomes judeus, e é muito, muito interessante, né? Quando uma cultura ela quer se enraizar em outra cultura para mudar princípios e valores. E é isso que tem acontecido nesse mundo. Né? A cultura do mundo tem entrado muitas vezes querendo invadir a cultura do reino para mudar a identidade, para mudar a cultura, para mudar princípios, para mudar a forma de pensar, mudar comportamento. O que é que nós precisamos fazer? Fazer aquilo que Daniel fez. Decidir no coração não se contaminar com essa outra cultura. Então Daniel, que era judeu, estava indo para a Babilônia, né? Uma outra nação, um outro povo, com uma outra cultura, com outra mentalidade, com outra perspectiva, mas estava indo com o coração disponível para fazer a vontade de Deus e não abrir mão dos seus princípios e valores. Então o que é que a gente tem feito? Nós estamos vivendo nessa Babilônia, nós estamos vivendo nessa realidade de mundo, né? A Babilônia representa o mundo, o sistema, toda a influência negativa desse mundo, e nós estamos inseridos aqui. Claro que nós não somos daqui como Daniel não era da Babilônia, mas nós estamos inseridos aqui para, de alguma forma, influenciar a nossa cultura. Ela precisa se sobressair. A cultura do reino precisa se sobressair à cultura do mundo. E o que é que nós temos feito? Será que nós temos decidido no coração? E é interessante que quando Daniel fala com o chefe dos eunucos, diz assim, faz o seguinte, você quer nos oferecer dessa iguaria do rei? Nós não queremos. Faz um teste com a gente durante 10 dias e nos dá apenas legumes e água para beber. Ou seja, como se Daniel estivesse dizendo assim, não, eu não quero me contaminar com isso. Eu quero ficar com aquilo que eu aprendi, eu quero ficar com a cultura do meu Deus, eu quero ficar com aquilo que eu aprendi com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E durante os 10 dias, aqueles meninos comendo apenas legumes e água, né? E no final dos 10 dias, o teste, depois de feito, ele é extraordinário. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam mais fortes, mais robustos, eles estavam com um aspecto de visão melhor. E o que é que isso fala para nós? O que é que isso indica para nós? É que vale a pena ser fiel. Vale a pena você ser fiel aos seus princípios. Né? E quando o chefe dos eunucos olham para aqueles jovens que tinham se fartado com as iguarias do rei, os jovens estavam mais raquíticos, os jovens estavam com o seu aspecto físico inferior aos jovens que não tinham se contaminado. Eu quero te dizer, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito para não se contaminar? Qual tem sido o seu posicionamento nesses dias? Eu quero te convocar a um posicionamento diferente, porque a Bíblia diz que a esses jovens que foram fiéis, né, houveram liberações da parte de Deus para esses jovens. Eles estavam cheios de toda a ciência e sabedoria. E a Daniel, Deus deu a capacidade de interpretação de sonhos, de discernimento. Sabe, queridos, nós queremos tanto ser usados por Deus nesse tempo,
mas nós precisamos decidir no coração, assim como Daniel decidiu, não se contaminar com as iguarias do rei e com aquilo que o mundo tem para oferecer. A Babilônia representa esse mundo caído que vivemos. Estamos inseridos nele, mas não pertencemos a ele. Estamos aqui para mudar a cultura, mudar a mentalidade e mudar comportamento. Se você deseja isso, decida. Não abra mão de decidir como Daniel decidiu. Decida como Daniel decidiu. Um abraço, que Deus continue te abençoando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, compartilhe na sua casa, compartilhe nos grupos do WhatsApp. Eu vou ter o maior desejo e a maior satisfação de poder verdadeiramente saber que você tem se alimentado desses conteúdos. Avança, cresce e influencia essa geração. Que Deus te abençoe.